Quando a gente começa a estudar para a prova de residência médica, é lógico que a gente já teve um conteúdo grande dentro da faculdade, mas a gente não está preparado para a prova de residência, que é um estudo diferente. E aí, muitas vezes a gente começa a ir mal no simulado, primeiro, segundo, terceiro, e a gente tem uma ideia de imediatismo, né? A gente faz muita associação dentro da mentoria com a musculação, por exemplo. O cara vai, faz 2 ou 3 treinos e já quer sair marombado. Isso aí não acontece, né? As coisas evoluem ao longo do tempo e muitas vezes esse imediatismo acaba gerando uma ansiedade que dá uma falsa impressão de que o seu estudo não está rendendo nada. E não é verdade. A gente sabe que os seus resultados vão começar a aparecer conforme você cria uma bagagem de conhecimento. Até porque, quando você começa a estudar, tem muita coisa ainda que você não viu, não revisou, e, consequentemente, um simulado, que é uma prova na íntegra, que cobra qualquer coisa, não vai ser tão fácil para você. Fala, galera, tudo bem? Vamos começar mais um Papo de Residente, um conteúdo feito especialmente para você, que está nesse processo de preparação para as provas de residência médica, mas ainda tem algumas incertezas pela frente. Para te ajudar, a JJ Mentoria vai trazer sempre um papo diferente com residentes dos principais serviços e das principais especialidades do nosso país, justamente para saber daqueles que até pouco tempo estavam na sua posição, quais são as respostas para as suas principais dúvidas. E no papo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho mais com a Miriam, que é R1 do Serviço de Pediatria do IANSP aqui de São Paulo, e que foi aluna da JJ Mentoria. Bom, Miriam, eu queria primeiramente dizer que é um prazer ter você aqui com a gente, tá? Eu quero agradecer a oportunidade dessa nossa conversa e também parabenizar você por essa conquista, né, que é o sonho de entrar na residência, mas para começar eu já queria emendar uma pergunta que eu tenho certeza aflige a maior parte das pessoas que sonha com a vaga de residência, que é a sua preparação para as provas. Eu queria saber um pouquinho como é que foi esse processo, quais foram os pontos positivos, quais foram os pontos negativos e qual seria para você o ponto fundamental para poder atingir esse objetivo. Oi, primeiro eu queria agradecer principalmente a oportunidade de estar aqui agora, né, falando. Acho que há um ano atrás eu nem imaginava estar aqui. Então, quem agradece sou eu, tanto pela ajuda com a mentoria, quanto pelo convite da live. Obrigado. Bom, para começar, no quinto ano, foi o ano que eu decidi que eu focaria mais nos estudos. Eu não sabia ainda ao certo o que eu queria fazer de residência, mas eu sabia que no sexto ano eu queria prestar e que, independente do que eu escolhesse, seria algo concorrido, né? Uhum. Então, eu comecei a estudar por conta própria, com alguns conteúdos que eu achei na internet. Também tentei seguir o cronograma do Med Grupo. Uhum. E eu consegui até estudar. O meu estudo era muito teórico, eu tentava ler ao máximo as apostilas, não fiz nada de exercício no ano de 2018. E quando chegou em outubro, eu tive outros compromissos e acabei deixando de lado um pouco os estudos. E em dezembro eu larguei totalmente o meu estudo. Uhum. Quando chegou em janeiro do meu segundo ano, né, eu sabia que não era essa história que eu queria repetir. No ano seguinte tinha formatura e tinha outras coisas que eu sabia que atrapalhariam o meu foco se eu mantivesse, né, como estava. Aí eu Uhum. conheci a JJ e o que mais me chamou a atenção, e assim, para mim já é o ponto crucial, foi eu ter uma meta. Eu tinha as metas mínimas, então, independente do que eu fosse fazer, eu tinha que cumprir a minha meta. Eu sempre fui muito regrada, isso então para mim não foi uma dificuldade. E foi até bom Uhum. porque eu priorizei na minha vida em geral, eu pude fazer um balanço e ver o que era prioridade para mim, o que eu queria abrir mão para estudar e o que eu não abriria mão para estudar. E aí, isso eu consegui balancear e consegui organizar o meu estudo nisso. Então, de cara, para mim, esse é o maior ponto positivo. Eu fiz muito mais exercícios teóricos do que eu tinha feito em 2018 e era a minha proposta fazer, né? Eu sempre tentei fazer a meta mínima, mas nos dias que eu podia, eu sempre passava ela. E se eu tinha alguma viagem ou alguma coisa assim, algum feriado que eu ia para casa, ou ia para viajar com os meus amigos, eu acordava antes de todo mundo ou eu ia dormir depois de todo mundo para fazer pelo menos o mínimo. Uhum. Então, isso para mim é o mais positivo e o crucial, né? De Uhum. negativo, a minha ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu me cobro muito. No começo, isso não foi um problema, mas conforme fui fazendo as provas na íntegra,
Algumas eu não tinha, principalmente as das instituições que eu mais queria, eu não tinha os resultados que eu queria, e isso me deixava mais nervosa e eu ia mais mal. Eu é pior, né? E aí se repetiu enquanto eu fazia as provas, né? Quanto mais ansiosa eu estava para as provas, ou quanto mais eu queria aquela instituição, pior foram os meus resultados. Uhum. Então, o ponto negativo para mim, o maior, assim, eu não até pensei em outros, mas foi a minha ansiedade, foi a minha cobrança. Ninguém me cobrava, era eu comigo mesma que queria muito, né? E a gente que faz, está fazendo, sabe, né? Sim. Então, para mim, foi isso, a minha preparação. Não, ótimo. Você falou coisas bem importantes, tanto dos pontos positivos quanto dos negativos, né? Eu acho assim, começando pelo ponto negativo que você falou sobre a ansiedade, eu acho que a gente vive uma época de muita ansiedade, não só por conta das provas de residência, lógico, que a gente nem mesmo sabe se elas vão acontecer, não existe nenhum posicionamento oficial em relação a isso, mas as incertezas em relação ao próprio Covid, tudo que tem acontecido, então isso realmente atrapalha bastante gente. Mas a ansiedade, eu acho que ela, até certo ponto, mas não tanto a ansiedade, mas mais a cobrança que você disse, ela ajuda a gente a manter o tônus do estudo. Então, assim, até certo ponto, ela é favorável e ela é importante, porque ela, querendo ou não, sempre põe aquela pulga atrás da orelha da gente, que precisa estudar, precisa pelo menos fazer as metas mínimas, que é um método que a gente tem dentro da mentoria para fazer com que o aluno consiga otimizar o tempo dele, né, para poder estudar. Ele não precisa, por exemplo, concentrar tanto no estudo teórico, que é uma coisa que você, por exemplo, disse que começou a fazer no quinto ano. É algo que a gente até acha que no quinto ano vale a pena você se concentrar um pouco mais no estudo teórico, até porque você tem um ano para se preparar para as provas depois. Mas é imprescindível que a gente consiga dosar e fazer proporcionalmente mais quando a gente tem tempo, né? A gente sempre fala para os nossos alunos, as metas mínimas, elas são baseadas em questão, são baseadas em estudo teórico. E se você tem mais tempo para estudar, que é o que, por exemplo, a gente tem hoje com o coronavírus, para algumas pessoas mais, para algumas menos, você tem que proporcionalmente fazer mais ou menos, né? Não dá para você concentrar tudo no estudo teórico e deixar de fazer questão. Isso é importante. Mas a ansiedade que você falou é uma coisa que é, às vezes, prejudicial e está muito relacionada ao que você falou em relação aos simulados, aos seus resultados a curto prazo, curto e médio prazo, né? A gente sabe que quando a gente começa a estudar para a prova de residência médica, é lógico que a gente já teve um conteúdo grande dentro da faculdade, mas a gente não está preparado para a prova de residência, que é um estudo diferente. E aí, muitas vezes a gente começa a ir mal nos simulados, primeiro, segundo, terceiro, e a gente tem uma ideia de imediatismo, né? A gente faz muita associação dentro da mentoria com a musculação, por exemplo. O cara vai, faz 2 ou 3 treinos e já quer sair marombado. Isso aí não acontece, né? As coisas evoluem ao longo do tempo e muitas vezes esse imediatismo acaba gerando uma ansiedade que dá uma falsa impressão de que o seu estudo não está rendendo nada. E não é verdade. A gente sabe que os seus resultados vão começar a aparecer conforme você cria uma bagagem de conhecimento. Até porque, quando você começa a estudar, tem muita coisa ainda que você não viu, não revisou, e, consequentemente, um simulado, que é uma prova na íntegra, que cobra qualquer coisa, não vai ser tão fácil para você. Acho que esse é um ponto interessante. E outras coisas que você falou são os pontos positivos, que eu acho que tem na mentoria, mas qualquer pessoa pode fazer. A primeira delas é um objetivo, a gente falou na semana passada, eu sempre converso com o pessoal em relação ao objetivo. A prova de residência, querendo ou não, é o principal objetivo da maior parte das pessoas, então ela tem que ser colocada nesse patamar. Você tem que abrir mão de algumas coisas. Isso não quer dizer que você tem que deixar de dormir, tem que deixar de sair. Não é verdade. A gente tem que ter um tempo pra gente também, principalmente em momentos como esse que a gente tem hoje, em que o estresse psicológico e até físico é muito alto. Mas você tem que colocar esse objetivo como principal, né? Isso eu acho que é fundamental. Você sabe que esse é o seu objetivo. Mas muitas vezes a gente tem que também aprimorar o estudo. Um deles é o que você falou, por exemplo, do direcionamento. Estudar de uma forma um pouco mais direcionada em relação a quais assuntos ver, evitar um pouquinho aquele estudo teórico de ler todas as apostilas, ler tudo, que é uma coisa que a gente tem durante a faculdade, né? Que o médico tem que saber tudo. E isso para a prova de residência. Maior relevância, né? E às vezes Exato. Nesse teórico eu não focava nos de relevância maior, né? Exato. E aí a gente sabe que tem esse direcionamento, que é o que a gente chama de CCQ dentro da mentoria, né? São os conhecimentos-chave. E principalmente o efeito teste, né? Que é fazer questão. Às vezes a gente estuda e muitas vezes se depara com questões que a gente não consegue sair do lugar. E aí as pessoas que às vezes nem têm tanto conhecimento teórico, uma bagagem tão grande, conseguem acertar a questão porque
estão fazendo questão e sabem quais são as minúcias que precisa para poder acertar. Então, acho que o efeito teste também é muito importante, tá? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Antes eu queria falar com o pessoal que está assistindo. Quem tiver alguma pergunta pode falar aqui no chat, que a gente fala ao longo da entrevista. Mas eu queria falar com você em relação à escolha da especialidade, né? Você acabou escolhendo a pediatria. Eu queria saber de você como é que foi essa escolha de especialidade. Você conhecia alguém que era pediatra? Você tinha uma relação boa com criança? Como é que foi esse processo de escolha? Então, até eu chegar no meu internato, a única certeza é que pediatria eu não queria. Eu sempre gostei de criança, sempre me dei muito bem, tinha até uma certa facilidade na cadeira de pediatria, mas nunca tive muito interesse em pesquisar por fora. Eu até gostava mais de GO, da parte de procedimento. E aí, quando chegou no internato, eu passei pela clínica, depois pela pediatria, e assim, foi de longe o internato que eu acordava mais satisfeita para ir fazer. Uhum. Eu achei que eu ia sentir o mesmo na GO, mas aí quando cheguei lá, eu gostava era quando as crianças saíam da barriga, e aí me interessava a criança. E aí eu vi que não era bem isso que eu queria. Na cirurgia eu fiquei um pouco balançada, até pensei em trocar, e é engraçado que muitos colegas que fazem residência comigo, a maioria ali fala que balançou na cirurgia ou queria muito cirurgia e balançou na pediatria. É uma coisa que a gente tem muito em comum, não sei por quê. Uhum. E aí eu acabei escolhendo a pediatria por essa leveza, foi a especialidade que eu acordava mais satisfeita de fazer mesmo. E como a gente vai trabalhar com isso por muito tempo, eu preferi fazer algo que me deixasse satisfeita e hoje, assim, por mais que seja cansativa a rotina, eu acordo muito satisfeita todos os dias, sabendo que eu tô indo trabalhar, fazer o que eu gosto. Uhum. Eu acho que é importante uma coisa que você falou lá no começo em relação à prova, né? Como você se preparou, mesmo não sabendo no quinto ano o que você queria fazer. Muita gente fala assim, eu quero fazer uma especialidade, por exemplo, ortopedia, na maior parte dos lugares, não é uma especialidade tão concorrida. Então a pessoa Sim. fala, eu quero fazer ortopedia, talvez eu faça, então não preciso ir tão bem na prova, eu vou me preparar mais ou menos. Isso é um erro, porque às vezes a gente muda de ideia, como aconteceu com você, por exemplo, e a preparação à prova é a mesma, né? Ela vai ser a mesma para todo mundo, o que vai diferenciar é a pontuação. Então não existe esse negócio de, vou me preparar menos porque eu quero uma especialidade que tem menos pontos. Até que, por exemplo, tem algumas especialidades, incluindo pediatria, que caracteristicamente aumentaram a concorrência nos últimos anos devido à pequena quantidade de profissional no mercado. Então isso era uma coisa que às vezes acontece. Aqui, por exemplo, na USP que eu tô, ortopedia é uma das especialidades mais concorridas, por conta de uma característica da faculdade, do pessoal que faz. Então, assim, é uma coisa que você não pode levar em conta. Eu acho que é importante. Isso que você falou acontece muitas vezes. Às vezes a pessoa tem até ansiedade de não saber o que ela quer escolher, tá? E isso eu acho que é uma coisa que não deve acontecer. É interessante que você tenha experiência pessoal, mas muita gente às vezes tem essa experiência, mas é um internato um pouquinho menos puxado, ou a pessoa não tem tanto contato com o paciente, e aí acaba ficando nessa dúvida até na hora de fazer a prova. E eu acho que isso não vale a pena. Assim, a preparação ela é a mesma para qualquer especialidade. Então você tem que esperar e deixar isso mais para o final. É lógico, existem várias possibilidades de você poder escolher a sua especialidade. Você pode falar, por exemplo, com pessoas que fizeram a especialidade. Eu acho que é sempre importante você conversar com várias camadas de especialistas, né? Tanto o residente, o R1, o R2, o R3 e o cara que já está formado, até porque são visões diferentes. O R1 normalmente é o cara que trabalha mais, o R3 tem mais tempo, estuda mais. Então se você falar sempre com o R1, às vezes ele pode falar que não é tão legal e tudo mais. E é interessante você falar com serviços diferentes também, porque às vezes você tem um serviço que tem uma característica, o serviço que tem outra. Então é importante que você faça essa avaliação. Mas deixa eu te falar. E como é que você fez a escolha do serviço? A gente faz sempre a pergunta no Instagram antes da live para saber como é que o pessoal, o que eles querem saber e tudo mais. E muita gente tinha dúvida em que pesou mais para a sua escolha do serviço aí do IANSP e também quais seriam os principais serviços de pediatria dentro do nosso país, que você tem conhecimento, conversar com o pessoal. Como é que você poderia falar em relação à escolha especificamente do serviço? Bom, para mim eu tinha duas coisas. Ou eu queria fazer uma residência que fosse em São Paulo, capital mesmo. Não queria fazer uma residência num serviço maior, né, que tivesse um fluxo maior de pacientes. Ou eu queria fazer na minha cidade. Eu acho que se eu tivesse que escolher entre a minha cidade e São Paulo, eu teria escolhido São Paulo no final das contas.
mas ainda bem que eu não tive que fazer essa escolha. Eu escolhi o IANSP, porque eu conversei com uma residente, então eu já sabia como era o serviço daqui, já sabiam quais eram os pontos fortes e quais eram os pontos fracos. Não achei que eu fosse passar no IANSP. Eu lembro que conversando antes das provas com um amigo, ele falou: Ah, por que você vai fazer o IANSP? É uma das suas primeiras provas, é muito difícil, você nunca vai passar. Eu acho que se eu tivesse escutado ele, eu acho que eu nem estaria aqui hoje, né, falando. Pode ser. E eu escolhi por ser um serviço de grande fluxo, recebe pacientes de todo o estado, geralmente pacientes mais complexos, casos mais diferentes. E o PS dele é um PS de baixa complexidade. Por ser um convênio médico, então chegam os casos muito graves e raros, mas também chegam as coisas que a gente fala que é bobeirinha, né? Então eu já sabia que o PS não era um forte do serviço, mas o PS não é algo que me atrai. Eu gosto muito dessa parte ambulatorial, gosto muito da parte de enfermaria. Sim. Então, para mim, isso foi um atrativo. Os serviços de maior relevância que eu acredito que tenham em São Paulo seria a USP, né? O HC, claro. A Unifesp, o Hospital São Paulo, eles são muito bons. A gente roda lá. O Menino Jesus, que eu acho que é do SUSinho. E o Darcy Vargas e o Cândido, que é pelo SUS. São serviços muito bons. Tem pacientes de alta complexidade, cada um tem o seu perfil. O Darcy, por exemplo, tem um perfil mais oncológico. Tem uma parte de transplantes também, se não me engano, posso estar errada. E aí, a pessoa também tem que se basear no conhecer o serviço, né? Eu conheço pessoas que talvez se arrependeram de ter escolhido o serviço pela localização, porque preferiam um serviço que tivesse uma emergência maior, como Santa Marcelina tem, né? Ele é um hospital com uma emergência bem cheia, chegam bastante casos graves, assim, né? Como é porta aberta. E acho que esses são os principais que eu conheço, assim, daqui de São Paulo. Do Rio, eu sei que tem o Hospital Jesus também, que é muito bom. E as instituições, né? Unirio, UF, UFRJ, que são muito boas também. É isso. Não, ótimo. E eu acho que, assim, serviço é uma coisa que realmente é difícil da gente escolher. Muitas vezes a gente escolhe por conta do renome do serviço, né? Por exemplo, a USP é uma instituição que tem muito renome, mas você tem a Unifesp aqui em São Paulo, Unicamp em Campinas, a própria Santa Casa. No Rio de Janeiro tem Unirio, sou da Unirio, por exemplo. Tem a UFRJ, a UERJ. Então, assim, muitas pessoas vão por isso, mas tem pessoas que têm, por exemplo, escolhas pessoais. Você falou em relação à sua cidade. Tem gente que é, por exemplo, de uma cidade um pouco menor, como Ribeirão Preto, que tem uma instituição muito boa, que é a USP, por exemplo. Sim, E a pessoa prefere ficar em casa, até porque melhora custo. A gente sabe que R1 é complicado, o custo de vida em São Paulo é alto. Então, eu acho que em escolha de serviço, isso é importante, mas é também importante a gente saber como é a especialidade, o que é mais importante, que também é o que mais a gente gosta, né? Eu acho que você falou é bem importante em relação ao nível de complexidade que a gente tem dentro do hospital, porque muitas vezes, principalmente quando a gente está num serviço muito grande de referência, você acaba ficando um pouco enviesado em relação a algumas doenças que são raras e tudo mais. Eu sempre falo, por exemplo, aqui na ortopedia, na USP, a gente tem muito caso de osteogênese imperfeita, fratura, por exemplo. E não é uma coisa que é tão comum, mas aqui a gente vê muito. Tem gente que roda os 3 anos em outros serviços e nunca viu isso. Mas tem muita coisa que não chega aqui por ser um serviço de referência. Então, fraturas mais simples, de falange, por exemplo, não acontece. E é mais ou menos igual isso. O dia a dia, por exemplo, do pediatra é IVAs, trato gastrointestinal, coisas do tipo. E muitas vezes esses serviços acabam filtrando pacientes mais raros, algumas síndromes mais raras, coisas genéticas, que a gente acaba enviesando um pouco. Mas vai muito também do profissional. Você, por exemplo, falou que não é uma pessoa que gosta tanto de pronto-socorro. Logicamente, você precisa de uma formação em pronto-socorro, mas não é o que você vai querer pro resto da vida. Então, às vezes, ter um convívio um pouco maior com a enfermaria é principal. Então, isso varia bastante. O que eu acho que é interessante é que você ou visite o serviço, ou converse com pessoas daquele serviço e também de outros, para saber qual é a impressão dela em relação ao outro. Que a gente tem sempre a tendência a falar bem do nosso serviço. Não sei se isso acontece, mas pelo menos na ortopedia isso acontece também. Até porque você está ali, né? Escolheu ficar lá. Então muita gente fala bem, então é interessante saber de outras pessoas também quais são os pontos positivos e negativos. Mas em relação, eu digo, à pediatria, o que você acha que é importante, por exemplo, que o pessoal que acha que quer fazer pediatria, mas tem alguma dúvida, o que você acha que é importante que a pessoa saiba em relação à especialidade?
e se também você acha que existe um perfil de pessoa. A gente sabe, por exemplo, o ortopedista é um cara mais bruto e tal, não sei o quê, e o pediatra é aquele cara que gosta de criança e tal. Você acha que existe esse perfil ou não? Qualquer um pode fazer especialidade? Olha, eu acho que o perfil é gostar de criança. Uhum. Tem, tem dois. Essa semana a gente estava até brincando que existiam dois tipos de pediatra: os fofinhos e os mais práticos, que chegam e fazem. Eu sou muito prática. Eu não gosto de ficar enrolando muito, mas eu me dou bem Uhum. com os meus pacientes, até com os mais complicados, eu me dou um pouco melhor, porque eu sou prática. E aí não enrolo muito e Uhum. acabo não sendo muito enrolada pelos pacientes e pelas mães, principalmente os adolescentes, Principalmente. que eles, nossa, eles amam enrolar, gente. E tem os fofinhos também, que se dão super bem, mas eu acho que o principal é gostar de criança, saber que a criança tá ali numa condição que não é o basal dela, não é o natural, então ela vai estar mais enjoada, ela vai ser mais irritada, e você tem que ter paciência. E saber que a mãe tá ali, na maioria das vezes, as mães são muito preocupadas, são muito cuidadosas, elas são boas mães, mas não são boas mães de paciente. Uhum. E então a gente tem que ter paciência, tem que entender o lado da mãe, às vezes elas se excedem, e a gente não pode perder o nosso rumo, né? O pediatra, muito é a relação que ele desenvolve com a família do paciente. Se a família Uhum. não compra o que a gente está falando, é muito difícil a gente conseguir estabelecer a conduta ou que façam aquilo que seria o adequado para a criança, né? Uhum. Da pediatria é isso. Deixa eu ver o que mais. Tem. E eu acho que assim, o que eu gosto é da leveza mesmo. A criança, mesmo doente, geralmente ela tá mais animadinha, sempre tem alguma coisa, dá pra rir, dá pra entreter, dá Uhum. pra contornar com a criança. Eu gosto muito dessa leveza, né? E o que eu Uhum. vejo das pessoas que fazem também é que elas gostam disso, desse ambiente mais leve, apesar de ter algumas doenças que são muito tensas, né? A criança leva isso da melhor maneira possível. Uma vez ou outra ela tá mais chateada, mas isso a gente mesmo consegue contornar. E é fácil de contornar. Eu acho criança muito fácil de agradar. Uhum. A gente só tem que descobrir o que quer, né? Exato. Eu acho que a ortopedia também tem muito essa relação. A gente atende bastante criança e normalmente elas vêm já com um preconceito em relação ao médico de que vai doer ou vai acontecer alguma coisa. A maior parte das vezes é fratura, então ou a gente tem que imobilizar, tem que mexer, ou às vezes a gente tem que fraturar, uma fratura incompleta, alguma coisa do tipo. E muitas vezes a mãe é mais difícil de lidar do que a própria criança. E isso é algo que você desenvolve ao longo do tempo, então é algo que você também precisa saber. Eu acho, principalmente a quem quer mexer com pediatria, que é o foco da especialidade, o ortopedista acaba tomando algum pouco de conduta em relação à criança, mas a especialidade de pediatria é só isso praticamente. Então é algo que você tem que acabar desenvolvendo ao longo do tempo, acho que é importante. E como é que é a sua rotina aí no IANSP? A gente tem várias pessoas que perguntaram lá na nossa enquete em relação a como é que eram os seus estágios aí. Eu sei que você está no R1, mas você provavelmente já teve contato com os R+, sabe de Uhum. bastante coisa. Eu vou te perguntar depois também como é que isso foi influenciado pelo Covid, o que aconteceu no serviço, vocês foram mobilizados, mas eu queria saber primeiro como é que são os estágios aí, e também eu queria saber como é que é o fluxo de pacientes. Você já falou que é um hospital de referência, tem bastante gente, mas como é que você faz? Eu queria saber também se dá para dar plantão, uma dúvida que o pessoal sempre tem, principalmente quem vai vir para São Paulo, não mora aqui e precisa trabalhar. Como é que é esses plantões e quando vocês começam a dar plantão mais específico para a pediatria? Então, vou falar da rotina normal, como se não tivesse nesse tempo, né? Sim. O R1 ele roda na enfermaria, no pronto-socorro infantil, na neonatologia e nos ambulatórios, tanto de puericultura como de algumas especialidades. Tem gastro, a cardio a gente só roda no R2, mas tem nefro, endócrino, tem vários ambulatórios. Na enfermaria, a gente passa a visita de manhã, sempre antes do chefe chegar, e quando ele chega, a gente expõe os casos. Geralmente discute com três ou mais chefes, tem os internos Uhum. também. E aí faz uma discussão, meio-dia mais ou menos. A gente acaba de discutir os casos. Geralmente a média de pacientes internados agora, nessa meio de ano, são 20, 25 pacientes Uhum. internados.
E aí a gente discute os casos, atualiza as condutas, né? Faz o que tiver que fazer, comunica as famílias. Sempre tem que falar Uhum. com as famílias, porque senão eles ficam perguntando. Sim. E aí uma pessoa fica na permanência, né? Que a gente chama, fica até 7 horas da noite para resolver alguma pendência mesmo. Algum exame que ficou faltando, algum novo paciente que chegou, alguma alta. Uhum. E a outra pessoa que está na enfermaria vai para o ambulatório, acompanhar os ambulatórios da tarde. Paralelo a isso, tem uma outra pessoa que fica no ambulatório da tarde. Geralmente os R2 ficam com a gente também. Lá no IANSP são poucos os chefes que deixam a gente atendendo sozinho. Uhum. Geralmente alguns deixam a gente atender e eles ficam supervisionando, outros atendem e a gente fica olhando, né? Uhum. Tem o pronto-socorro infantil, que a gente faz os plantões de 12 horas na semana, e alguns dias a gente faz 24 horas. E a NEO, que a gente fica lá durante a semana, e nos finais de semana o pessoal que está rodando na neonatologia cobre os plantões noturnos do pronto-socorro. Uhum. No R2, você fica de permanência 24 horas na UTI. Então, todos os dias tem um R2 que fica 24 horas. Tem um R2 que fica na enfermaria, sempre ajudando os R1s, principalmente conferindo as prescrições, às vezes a gente esquece alguma coisa, faz alguma Uhum. coisa errada. Como eles já têm mais mão, eles ajudam a discutir o caso, né? E Uhum. depois conferem a prescrição com a gente. E aí eles estão liberados. Eles fazem os ambulatórios de algumas especialidades mais complicadas, assim por dizer, como a cardio, Uhum. e também rodam fora. É, seria um estágio eletivo, né? E também rodariam nos ambulatórios de outros lugares. No R1 a gente roda também. Tanto no Darcy, Uhum. o Darcy é o Menino Jesus, agora eu esqueci, Uhum. quanto no Hospital São Paulo, da Unifesp. Sim. E também eles rodam na neonatologia do Cachoeirinha, tem muito fluxo de paciente Uhum. nascendo, né? A neo deles é bem cheia, e a nossa já é um fluxo bem mais reduzido. Então, para ocupar, eles rodariam nesse R2 na neo do Cachoeirinha. O Uhum. R3 tinha ficado a definir ainda qual seria a programação dele, né? Mas a Uhum. princípio seria rodar num serviço onde o PS fosse aberto para a gente pegar a mão de emergência. Sim. Como a gente sabe que isso é uma deficiência que a gente tem lá, é uma coisa que a gente queria que acontecesse. E aí eu acho que completaria com alguns ambulatórios. Não sei como ficaria bem esse R3, não tinha ficado bem esclarecido até então. Uhum. E como é que mudou em relação ao coronavírus? Vocês foram destacados? Como é que tá a Ah, rotina agora? então, a nossa carga horária, ela continua mais ou menos a mesma, mas a gente meio que mudou de lugar. As pessoas que estavam no PS, continuam rodando no PS. Como não está Uhum. tendo o ambulatório, a gente foi realocado para o PS. A neonatologia são 3 meses de neo. Um dos Uhum. 3 meses foi realocado para o PS, Sim. até para reduzir, né, para aumentar o rodízio entre nós, para evitar a Uhum. exposição. A enfermaria se manteve, mas antes a gente fazia um plantão noturno no PS também, nós não estamos fazendo. E os R2 estão se dividindo entre o PS, a, a UTI, né, que eles mantêm 24 horas, e a enfermaria dando assistência pra gente, tá? Sem o eletivo e sem rodar no Cachoeirinha na NEL, né? E sem também os ambulatórios. Mas nenhum de vocês foi especificamente deslocado para atender coronavírus, por exemplo. Vocês estão fazendo a rotina normal de vocês sem os ambulatórios. Então, assim, todos os residentes do hospital foram convocados a trabalhar nos covidários, né? Eles Uhum. montaram uma escala e aí a cada 20 dias, mais ou menos, nós somos obrigados a fazer um plantão de 12 horas na unidade Covid. Aí a gente Uhum. chega lá e aí, conforme a necessidade da enfermaria ou da UTI, eles distribuem a gente e aí a gente vai passar visita, vai fazer o que tiver que fazer para ajudar lá. Entendi. E me fala uma coisa, você falou um pouquinho sobre a relação de vocês com os staffs daí. Como é que é um pouco a parte acadêmica dentro do IANSP? A gente sabe que aqui em São Paulo, mais aqui na USP, eu acho que no Hospital São Paulo também,
a gente tem muito essa parte de preceptoria, né? Que é o pessoal que é formado e fica durante um tempo na residência mais para poder apoiar o residente e tudo. Mas como é que é a relação de vocês com eles? Como é que é a parte acadêmica e dentro especificamente da pediatria? Você acha que essa parte acadêmica é importante ou você acha, por exemplo, que o fluxo é mais importante do que a parte de discussão? É, a parte acadêmica, eu já sabia que também não era um forte, como, por exemplo, é no HC ou no Hospital São Paulo. Isso vai muito também do perfil. Não era algo que eu sempre foquei, então não era algo que me interessava tanto. Eu queria algum serviço que tivesse uma teoria, que tivesse uma carga, e o IANSP até me surpreendeu, porque ele tem bastante teoria. Agora, Sim. essas aulas estão um pouco reduzidas, Uhum. está um pouco difícil de fazer, a gente tem feito algumas online, outras a gente não tem conseguido. E mas a gente faz as aulas, faz algumas provas, geralmente são 3 a 4 aulas por semana, é bastante até. Uhum. E isso é muito, assim, na minha opinião, isso é muito importante, porque a pediatria é um negócio que muda muito, está atualizando muito. Algumas doenças têm poucos estudos, como o Covid, por exemplo. A Uhum. pediatria ficou meio num limbo ali, às vezes chega um paciente com Covid pra gente, a gente não sabe o que fazer, vai meio no feeling. Então, eu acho que essa parte acadêmica, ela é importante, sim, para a gente se atualizar, né? Sim. No IANSP, muitos dos chefes, os staffs, eles vêm do Hospital São Paulo, ou têm relação com chefes de outros serviços grandes. Então, Uhum. eles pesam bastante nessa parte para a gente. Estão sempre enviando artigo para a gente ler, estão sempre incentivando e sempre se colocando à disposição para fazer discussão, para esclarecer dúvida. Isso também foi uma surpresa para mim, porque eu esperava ser muito maltratada na residência. Sempre Sim. me falaram que a residência em São Paulo é algo muito bruto, e eu acredito que outras especialidades como ortopedia, a ginecologia, talvez sejam assim mesmo, né? Cirurgia. Mas na pediatria foi uma grande surpresa, porque todo mundo é muito solícito, até os staffs que são mais rígidos, e claro que eles existem, né? Não tem como Uhum. não. Mas eles também são muito solícitos, assim, eles são rígidos porque eles querem a perfeição da gente, eles querem o melhor da Claro. gente. Mas assim, eu vejo isso como, não como uma grosseria, mas como um Uhum. cuidado deles. Talvez não saibam se expressar da melhor forma, mas Sim. eles são sempre muito solícitos, e mesmo os outros serviços também, sempre muito, não sei como é aí no seu serviço, mas eles são muito solícitos também. As interconsultas estão sempre agregando, se a gente tem alguma dúvida, eles vêm e esclarecem numa boa, a relação é muito boa. Eu acho que Uhum. isso é bem importante também para o nosso crescimento pessoal, né? Ter uma boa É. relação. Sim, aqui a gente tem, logicamente, você tem pessoas que são mais disponíveis do que outras, mas na maior parte das vezes, se você procura essa pessoa, você é bem recebido. Acho que isso é uma coisa que faz parte das principais características de alguém que trabalha com residente, né? Você não precisa às vezes estar ali o tempo todo oferecendo ajuda, mas quando você é procurado, se você é solícito, eu acho que é algo fundamental. Você não chegou a falar em relação ao plantão que vocês fazem em relação a trabalho fora. Você Ah, consegue é. trabalhar no R1? Como é que é mais ou menos essa dinâmica? Consigo. É, eu não estou dando plantão, mas é por uma questão de escolha pessoal. Uhum. Tenho amigos que dão plantão desde antes e agora mantenho o ritmo, dando 2 plantões por semana, 3. Isso a gente consegue bem. Conversando Uhum. com os R2, muitos deles preferiram dar mais para o final do ano, né? Porque aí já tinham pego mais segurança, tinham pego certa mão, né? Na Uhum. pediatria. E é o que eu estou esperando acontecer comigo, para eu conseguir dar plantão com mais segurança. E no R2 também é bem mais tranquilo de dar plantão, então é uma coisa assim que também me pesou na escolha. Eu conversei com uma menina que tinha saído da residência e ela falou para mim que era tranquilo fazer, e que às vezes a gente precisa ganhar um dinheiro a mais além da bolsa, né? E Lógico. eu sabia que outros serviços são mais puxados nesse sentido de você não ter tanta oportunidade assim de dar um plantão fora. Uhum. Não, tá ótimo.
E me fala uma coisa, eu sei que você está no R1, mas você tem sempre bastante contato com os R2, R3 e até os próprios staffs. Eu queria saber, assim, da pessoa que se formou já em pediatria, terminou a residência, isso é uma dúvida de muita gente que veio falar no Instagram. Como é que é o mercado de trabalho hoje em dia para o pediatra? A gente sabe que existe um certo déficit de profissional no mercado, então provavelmente isso tem acontecido. Mas como é que é mais ou menos o mercado de trabalho para quem se formou os 3 anos? Existe algum tipo de subespecialidade que você possa fazer depois? E se isso existe, por exemplo, no próprio ANSP? E também eu queria saber em relação a como que é, assim, prova de título, vocês têm algo do tipo como a gente tem na ortopedia. Então, tem uma certa escassez, né? Agora eu acredito que a pediatria esteja voltando à concorrência, por assim dizer, né? Mais pessoas têm se Uhum, interessado. O mercado de trabalho eu acho que é algo favorável, ainda mais para quem é especialista, né? Quem uhum, faz a residência não precisa fazer prova de título, já sai com o título de pediatra, diferente uhum, de quem faz uma pós ou de quem não faz nada. Quem faz a pós tem que cumprir a carga horária e fazer a prova de título, e quem não uhum, faz nada tem que fazer o dobro, tem que ter comprovado o dobro de anos de atendimento. Por exemplo, seriam uhum. 6 anos daí, né? A pessoa atendendo uma pediatria para ter direito a fazer a prova. Tá. Eu acho que isso é uma vantagem, porque se você chegar em algum serviço, eu acredito que eles vão preferir alguém que tenha um título, né? Tenha uma residência. Isso com certeza pesa muito. Tem muita oportunidade, tanto em capital quanto em cidade menor, porque todo lugar tem criança, Uhum. então é um mercado muito favorável, apesar de não ser tão bem remunerado quanto assim, em relação às outras especialidades, né? Não Uhum. é muito que a gente espera, por isso muita gente acaba procurando fazer uma subespecialidade, às vezes para incrementar mais. Você O sabe mais ou menos plantão quanto é um valor de plantão para pediatra? É muito diferente de está clínico ou entre não? 200, 1.300, Mais ou menos a mais ou mesma menos. coisa. Uhum. É. E aí acaba que o plantão paga mais do que, por exemplo, se você for atender convênio em consultório. Convênio sempre paga muito pouco, mas não é só para Uhum. pediatria, né? Uhum. Tem as subespecialidades, que geralmente quem faz residência acaba saindo com uma ideia de querer fazer uma sub, né? Não sei Uhum. se isso acontece com as outras residências, mas você pode fazer. Aí você vai para gastro, pode ir para nefro, cardio, tem a neonatologia, né? Que seria só para os recém-nascidos. Tem a parte de intensiva. Então, depois que Uhum. você sai da pediatria, você pode ficar na geral ou pode se especializar e aí escolher se você quer ficar mais no hospital, como a neo, que é mais um plantão, ou se você quer fazer uma especialidade, ficar mais em ambulatório. Aí Uhum. tem bastante opção. Entendi. Bom, o pessoal perguntou aqui. Primeiro, a Gemari perguntou em relação a quantas vagas tem aí no IANSP. E também a Érica São 10 perguntou vagas. como é que é o processo para ingressar no IANSP, como é que é a prova e tudo mais. Pode falar um pouquinho pra gente? São 10 vagas de Uhum. residência. Esse ano tinha uma vaga reservada, mas nesse próximo ano não tem nenhuma reserva de vaga, então vão ser as 10. Eu Sim. acredito que vai ter prova sim, até porque os serviços eles É, não vivem sem o R1 para tocar e a exato. gente não quer ficar sendo R1 para sempre. Uhum. Eu acredito que eles vão dar algum jeito ou vai prorrogar um pouco a entrada, mas eu acredito que vai ter sim. A prova são 2 fases, né, para pediatria. Você faz a prova teórica, né? São múltiplas, que é múltipla escolha, acho que são 80 questões. É uma prova meio chatinha de rodapé, mas foi a prova que eu fiz mais tranquila e eu Uhum. consegui ir bem. Assim, muitos dos CCQs ela aborda, então foi Sim. assim uma das provas mais tranquilas, apesar dela ser bem chatinha. Uhum. E aí tem uma nota de corte, que esse ano foi de aproximadamente 51, 53. Você tinha Uhum. que acertar 53 questões. E, e aí você vai para a segunda fase, né? A segunda fase é uma prova de multimídia, ela é um pouco diferente do que o pessoal está acostumado a fazer, né? Uhum. Você senta e eles vão colocar um slide e você tem 3 minutos para responder cada pergunta daquele slide. Eles gostam muito de protocolo, que foi uma coisa que me pegou um pouco de surpresa.
Uhum. protocolo e alguns cálculos. Mas as provas de segunda fase, elas se repetem muito. Tanto que eu Sim. não foquei na prova do ano passado, porque eu achei que não fosse repetir, e praticamente repetiu duas, três questões bem difíceis. Uhum. Mas assim, eu lembro de eu estar fazendo a prova e estar na oitava questão e eu não ter respondido nada. E aí eu olhava para o lado, a pessoa do meu lado estava chorando, e eu olhava para o lado, a pessoa do meu lado estava rindo, e as duas com a prova em branco. Então Uhum. é difícil para todo mundo, né? Sim. E algumas especialidades que não a pediatria, eu acho que tem entrevista, mas a pediatria não tem, não. E o bom é que a lista roda bastante. Eu não passei na primeira lista, mas aí Uhum. é bom que a lista rodou. Tá certo. E me fala uma coisa, tem alguma coisa que você pensava sobre a pediatria antes de entrar na residência e que mudou conforme você foi tendo contato com a especialidade, tanto para a parte ruim quanto para a parte boa? Eu achava que eu não fosse ter problema nenhum com mãe. Aí eu tava, nesses 2 meses, para mim foram muito tranquilos, mesmo as mães mais difíceis, eu falei, nossa, eu vou passar lisa. Mas essa semana eu não passei lisa por uma mãe, não. Então foi uma coisa que eu esperava, e depois eu quebrei a expectativa e acabei tendo. Mas assim, o que eu não esperava é que eu fosse ter que treinar tanto minha paciência, meu autocontrole, Uhum. Sim. minha paz interior, para não. É uma coisa assim, um aprendizado. Uhum. E me fala uma coisa, o que você teria para deixar como dica ou como experiência de vida para o pessoal que está nesse processo de preparação para a prova de residência? Lá? Você fez só a JJ, eu lembro que você conversou com a gente, não fez outro cursinho preparatório, mas o que você tem para falar para o pessoal? Qual seria uma dica sua? A minha dica é que primeiro você tem que confiar em você mesmo. Não adianta você estar fazendo só a JJ, ou você estar fazendo a JJ e outro cursinho e desacreditar em você. Algumas vezes eu dei de fazer isso, e aí teve alguma live que me ajudou, a minha família me apoiou, mas tanto que eu fui desacreditada da prova do IANSP, né? Falaram, você nunca Uhum. vai passar. E para surpresa de muitos, e de outros não, eu passei, né, onde eu queria. Uhum. E primeiro é isso. Segundo é manter um ritmo, não importa o que os outros falem, não importa o que os outros estejam fazendo, esteja com a sua consciência tranquilo. Se é aquilo que você se propôs, esteja com sua consciência tranquila, que é chato. Eu lembro que eu demorei a passar, né? Foi a última a ser chamada, mas é chato você ver os outros passando, é ruim, vou dizer até invejável, mas eu vejo que isso é uma fase. A gente acha que nunca vai passar, mas passa. Uhum. E, e você não pode desacreditar, tem que saber que isso é uma fase e não se desespere. Eu me desesperei, foi à toa. Espero que para muitos aqui seja à toa também algum desespero que alguém esteja tendo. Mas mantenha calma, fique calma, é uma fase. Não é só você que está nela. Se você não passar, não é só você que não vai passar, mas esteja com sua consciência tranquila. Porque quando eu vi que eu não, quando eu achei que eu não ia passar, eu estava com a minha consciência tranquila de que a minha parte eu tinha feito. Teria que refazer de novo, paciência. Mas assim, quanto a isso, minha consciência comigo estava tranquila. Eu acho que no final é o que pesa. Uhum. Não, show. Acho que é importante também, você falou em relação às pessoas que estão à nossa volta, principalmente as pessoas que são mais próximas da gente. Normalmente essas pessoas são aquelas que podem te dar mais apoio, mas que às vezes podem sabotar também a sua preparação. Logicamente que não de forma deliberada ou por vontade própria, mas isso acaba acontecendo. Vamos para festa, vamos fazer alguma coisa e tudo. Ah, não é tão fácil assim. Então, mostre para essas pessoas, por exemplo, você que está nesse período, que você quer passar na prova de residência, que esse é o seu principal objetivo, que você precisa do apoio delas e muitas vezes isso que pode às vezes ser uma sabotagem acaba se tornando mais um combustível para você poder manter essa constância e principalmente a consistência do estudo, que eu acho que são as duas coisas junto com a parte de revisão sistemática, os pontos fundamentais para conseguir o objetivo que é passar na prova de residência, tá? Bom, Miriam, eu queria agradecer demais a oportunidade de poder conversar contigo, tá? Saber um pouquinho sobre a tua rotina, sobre o serviço aí, sobre as características
do IANSP, também como as coisas mudaram em relação ao Covid, tá? Eu tenho certeza que o pessoal gostou bastante da conversa. Que bom. Tá Eu bem? que agradeço. Se Tá precisar de bom. qualquer coisa, a gente está à disposição. E eu queria falar também com o pessoal que quem quiser falar um pouquinho mais sobre alguma especialidade ou serviço em específico, que mande para a gente lá no Instagram, que a gente vai tentar conversar um pouco mais. Tá bom? Bom, galera, é isso aí. Esse foi mais um Papo de Residente. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um conteúdo da JJ totalmente pensado para você que se encontra nesse momento tão difícil, né, que é a preparação para as provas de residência. Toda semana a gente vai ter um residente diferente, uma especialidade diferente e também um serviço diferente. Tudo isso para trazer para você, daqueles que até pouco tempo estavam no seu lugar, os pontos chaves para atingir a tão sonhada vaga de residência médica. Tá bom? A gente se vê na próxima terça, às 21h. A live fica gravada no nosso story aqui e vai ser postada também no Spotify. E a gente se vê na próxima. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.